Durante muitos anos eu achei que eu sabia rezar, até o dia que eu percebi que eu não sabia pedir. E a vida me ensinou isso de uma forma que eu jamais esqueci. Muitos anos atrás eu era uma mãe separada com dois filhos pequenos para criar. Trabalhava muito, enfrentava uma rotina cansativa, contas para pagar e todas aquelas dificuldades que quem já precisou recomeçar na vida conhece muito bem. Naquela época eu tinha um sonho. Eu queria um carro. Eu não queria um luxo, eu não queria riqueza. Eu queria apenas ter mais uma liberdade para poder levar meus filhos para passear, para sair, para tornar a vida um pouco mais leve, menos cansativa. Então, durante um ritual, eu fiz um pedido, pedi um carro. Somente isso, eu pedi um carro, eu pedi um carro. E algum tempo depois surgiu uma oportunidade, um Fusca que cabia no meu orçamento. E eu fiquei feliz pra caramba. Eu achei que o meu pedido tinha sido ouvido. E talvez tivesse sido mesmo, né? Mas existe uma diferença enorme entre ser ouvido e saber pedir. O carro consumia combustível sem parar, até que um dia eu parei de frente de uma casa de uma amiga e a mãe dela me chamou: Andréia, seu carro está vazando. Quando olhamos para baixo, havia gasolina escorrendo pelo chão. Levei o carro para um mecânico e ouvi uma frase que nunca mais eu esqueci: você teve sorte de continuar viva. O chassi estava rachado de fora a fora. Se eu fizesse uma curva mais forte, eu poderia sofrer um acidente grave, não só comigo, mas com minhas crianças. E se eu acendesse um cigarro e eu fumava dentro daquele carro, eu poderia provocar um incêndio. Eu voltei para casa em silêncio. Naquele dia eu entendi algo que mudaria minha vida para sempre. Eu tinha pedido um carro. A vida me entregou um carro. Mas eu não tinha pedido um carro seguro. Eu não tinha pedido um carro confiável. Eu não tinha pedido um carro que me trouxesse felicidade. Eu pedi qualquer carro. E eu recebi exatamente aquilo que eu pedi. No ano seguinte, eu resolvi fazer o pedido novamente, no mesmo ritual. Dessa vez, eu fui muito mais cuidadosa. Eu pedi um carro em bom estado de conservação, eu pedi documentos em ordem, eu pedi segurança, eu pedi tranquilidade. Mas a vida ainda tinha outra lição para me ensinar. Pouco tempo depois, o meu pai sofreu um infarto fulminante e eu estava no lado dele, dentro do carro dele. Foi um dos dias mais dolorosos da minha existência. Depois que tudo foi resolvido, aquele carro ficou para mim. Mas eu nunca consegui dirigir aquele veículo. Toda vez que eu olhava para ele, eu não via um carro, eu via a dor da despedida do meu pai. Eu via o último dia do meu pai. Mais uma vez eu havia recebido um carro e mais uma vez eu compreendi que eu não tinha sabido pedir. Foi então que eu fiz o pedido pela terceira vez, mas dessa vez algo havia mudado. Não apenas no pedido, em mim, sabe? Em mim. Eu pedi um carro em bom estado de conservação e uso, eu pedi documentos em ordem, eu pedi segurança, eu pedi tranquilidade, eu pedi que não causasse mal algum a mim, pedi que não causasse mal algum a ninguém, eu pedi que viesse para a minha felicidade, para a felicidade de todos os envolvidos. E algum tempo depois aconteceu algo completamente inesperado. Eu recebi uma ligação, um seguro que eu havia feito anos antes, me deu um recurso financeiro que eu jamais imaginei receber. Com aquele dinheiro, eu realizei sonhos importantes da minha vida. Celebrei a vida da minha filha, fazendo a festa de 15 anos dela, organizei minha casa e finalmente comprei um carro. Um carro que chegou trazendo felicidade, sem medo, não, nenhuma culpa, nenhum sofrimento. Foi então que eu entendi. A vida não estava tentando me ensinar a conseguir um carro. A vida estava tentando me ensinar a pedir. Porque quem não sabe o que quer, qualquer coisa serve. Quem não sabe o que merece, aceita qualquer coisa. E quem não sabe para onde vai, acaba seguindo qualquer caminho. Hoje, eu continuo acreditando na força da oração. Continuo acreditando que aquilo que colocamos diante da espiritualidade é ouvido. E talvez seja justamente por isso que precisamos ter tanto cuidado com aquilo que pedimos. Porque muitas vezes não recebemos aquilo que imaginamos, recebemos aquilo que pedimos. A espiritualidade, ela não responde ao que você quis dizer, ela responde ao que você pediu. Por isso, quando você fizer sua próxima oração, não tenha medo de pedir. Peça. Peça com fé. Peça com esperança, mas peça com clareza. Peça exatamente aquilo que deseja viver. Peça exatamente aquilo que deseja construir em sua vida. Peça exatamente aquilo que deseja receber, porque aquilo que você pede tem uma chance muito maior de se realizar do que você imagina. E quando esse dia chegar, que chegue trazendo paz, que chegue trazendo felicidade, que chegue trazendo crescimento, que chegue como uma bênção para você e para todos os envolvidos, porque existe uma arte que poucas pessoas dominam. A arte de transformar um desejo em um pedido e um pedido em uma realidade. Feu trop bas, il ne sait pas, le temps s'en va. Il